Ciência. E como é habitual à terça-feira, fica agora com o Magazine Ciência, esta semana preparado por Miguel Martins. O planeta acaba de assinalar o Dia Mundial do Ambiente, uma efeméride antecedida por uma conferência das Nações Unidas em Estocolmo para assinalar os 50 anos de um primeiro fórum, na mesma capital sueca, em 1972, sobre a promoção do bem-estar ambiental. Francisco Ferreira, da organização não-governamental ambientalista portuguesa Zero, participou nos trabalhos da Conferência Estocolmo Mais 50. Ele relatou-nos o ambiente em que decorreu o fórum, entre ambições de metas por atingir, permitindo salvar o planeta, e o alarmismo da constatação da degradação da biodiversidade e o acentuar das alterações climáticas. Há 50 anos os problemas eram um pouco diferentes, não se falava de alterações climáticas, de perda de biodiversidade, da destruição da camada de ozono e obviamente agora, principalmente o aquecimento global, é um tema que está na ordem do dia, como ainda hoje. Aqui o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acabou por focar. Mas o que é facto é que se tivemos, sem dúvida, uma evolução grande em diferentes áreas, não nos esqueçamos que o conceito de desenvolvimento sustentável começa a ser criado nesta reunião de Estocolmo, mas depois na Eco 92, no Rio de Janeiro, com a Agenda 21, depois os Objetivos do Milénio, no ano 2000, e depois os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, houve aqui todo um caminho nesta reflexão de unir as questões ambientais, sociais, económicas e de governança. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para os últimos 50 anos, percebemos que há realmente um conjunto de falhas muito significativas. Logo, em primeiro lugar, o facto de apenas cerca de 1/10 das centenas de metas globais nas áreas do ambiente e desenvolvimento sustentável, acordadas pelos países, terem sido alcançadas ou terem tido um progresso significativo. Enquanto isso, o uso de recursos mais do que triplicou desde 1970 e ainda continua a crescer. Mas tudo leva a crer que, de facto, a espécie humana está a causar mudanças sem precedentes no clima, nos ecossistemas, também não há como o negar, não é? É verdade. Não apenas nós temos aquilo que é, eu diria, praticamente o maior problema à escala mundial deste século, que são as alterações climáticas, e que é sem dúvida uma das grandes crises, mas temos outras, a questão da biodiversidade e também a da poluição, que já há 50 anos era marcante. Os seres humanos terão alterado 75% da superfície terrestre do planeta, tiveram um impacto em 66% da área oceânica e destruíram 85% das zonas úmidas. O balanço é arrepiante. O balanço é absolutamente dramático. Nós temos realmente não apenas uma quebra muito significativa do número de espécies, mas temos, acima de tudo, a destruição dos ecossistemas que são fundamentais para o funcionamento do sistema terrestre. E, por isso, a quantidade de recursos humanos que nós estamos a extrair, o facto de estarmos a fazê-lo de uma forma completamente desigual entre os vários países e o facto também de nenhum país estar a dar aos seus cidadãos aquilo que precisam sem estar a transgredir os limites biofísicos do planeta é um drama muito significativo. E por isso, aqui em Estocolmo, nós falamos de várias chaves para desbloquear este futuro, não é? Um diálogo muito significativo sobre a questão da neutralidade carbónica e do clima, com a presença do enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, muitos discursos de países lusófonos, falou Angola e falou também Portugal, através dos seus ministros do Ambiente, que levantaram esta questão de que há muito pouco tempo para agir e nós temos que redefinir esta relação entre os seres humanos e a natureza. Precisamos de assegurar uma prosperidade durável para todos e para investirmos num futuro melhor temos que repensar o nosso modo de vida para que não estejamos daqui a mais 50 anos a ter uma conferência desta natureza para continuarmos a ver como passar das palavras e do caminho que conhecemos à ação. Numa contingência ainda por cima, onde se está de novo numa penúria de cereais, num cenário de fome, se calhar em África, por causa da guerra envolvendo a invasão russa na Ucrânia. Portanto, cada vez mais, se calhar, os Estados têm uma tendência a implementar políticas de curto prazo, não é? Exatamente. Precisamos de ter uma visão de futuro. O desenvolvimento sustentável é precisamente esta ideia de passarmos às próximas gerações e, portanto, precisamos de olhar para as próximas décadas uma qualidade de vida e um bem-estar
essenciais para esta salvaguarda do planeta, sem a qual também a humanidade está em causa. Esta cimeira foi preparada para comemorar meio século, então, da primeira reunião de Estocolmo. Paris continua a ser a referência. O Acordo de Paris, de facto, já é uma baliza que pouco sentido faz. Paris é um marco absolutamente decisivo e 2015 foi um marco absolutamente fundamental para todo um conjunto de decisões, desde o apelo do Papa com a encíclica Laudato Si, depois com a definição dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável em setembro em Nova Iorque e depois em dezembro o Acordo de Paris. Ou seja, Nós limitar-se o precisamos aquecimento do planeta a 1,5 graus, não é? Exatamente, ou seja, o Acordo de Paris diz-nos que devemos limitar a 2 graus, mas preferencialmente a 1,5 grau, porque mesmo esse meio grau já faz uma grande diferença e nós neste momento já aquecemos 1,1 graus Celsius em relação à era pré-industrial e temos muito poucos anos para inverter a tendência sistemática de aumento das emissões de gases com efeito estufa. E, portanto, esta emergência, que não é só climática, é uma emergência no uso de recursos, que agora, com a recuperação da pandemia, com a guerra na Ucrânia, nós temos aqui o desafio de conseguirmos reagir a estas contrariedades de uma forma mais resiliente e não substituindo os combustíveis fósseis da Rússia por outros combustíveis fósseis de outro local, de não tratarmos de uma recuperação da pandemia em que fique tudo igual àquilo que estava. É absolutamente crucial que nós mudemos a trajetória, quer à escala pessoal, quer continuando nesta lógica de confiança no multilateralismo, no papel das Nações Unidas, porque problemas globais precisam de uma concertação global. A desertificação não é um contexto apenas de África. A Península Ibérica está a sofrer muito. Ainda recentemente havia temperaturas extremas na Índia. O clima está completamente fora de controle, não é? Exatamente, nós temos a perfeita noção e temos a ciência, no fundo, suportar esta necessidade de invertermos aquilo que tem sido mais e mais emissões ao longo dos últimos anos, dando espaço a que os países em desenvolvimento tenham alguma folga ainda para crescer as suas emissões, mas garantindo que os países desenvolvidos se antecipam no atingir de objetivos, nomeadamente de neutralidade climática, como a Europa tem para 2050, mas que achamos que deveria ser antecipada para 2040, porque realmente as consequências são demasiado dramáticas e dispendiosas para quem vem a seguir e, portanto, é fundamental atuarmos desde já com medidas de curto prazo que nós sabemos o caminho, só que não temos ainda O implementado. facto de não haver reciclagem possível do material que equipa as plataformas eólicas, e esse é um dos argumentos que tem sido ventilado recentemente para dizer que, ao fim e ao cabo, a energia eólica talvez não seja a receita milagre. Não há energias verdes, isto é, verde no sentido de que são 100% sem impacto no ambiente. Todas elas têm, pelos materiais que utilizam, pelas dificuldades maiores ou menores em reciclar determinadas componentes. A energia solar tem painéis fotovoltaicos que têm os seus custos de fabricação e que depois requerem também um processo complicado de reciclagem. Mas temos aqui que ter a capacidade de perceber que entre usar, por exemplo, a energia eólica ou a solar, e cada país tem a sua melhor opção, o que é facto é que isso, comparativamente com a queima de combustíveis fósseis, é, mesmo assim, muitíssimo melhor para o ambiente do que estarmos a usar o carvão, o petróleo ou o gás natural. E mesmo nuclear, que tem uma expressão muito grande em vários países, a começar por França, na produção de eletricidade, tem também as suas vulnerabilidades associadas ao risco e ao destino dos resíduos e ao preço. O preço aqui é decisivo entre as renováveis e outras fontes de produção de eletricidade. Mas precisaríamos que a China e outras grandes potências abandonassem também as energias fósseis, não é? Sem dúvida. O fundamental é nós termos esta capacidade de os países desenvolvidos apoiarem os países em desenvolvimento e eles também se comprometerem em não seguir uma trajetória que nós sabemos agora que foi errada e que por isso implica, acima de tudo, um investimento na eficiência energética e nas energias renováveis, mais do que no continuar da aposta no combustível fóssil, que depois tem emissões dramáticas para o aquecimento global e consequentes alterações climáticas.
Era Francisco Ferreira, presidente da ONG portuguesa Zero, com o rescaldo da Conferência do Meio Ambiente Estocolmo mais 50. A rubrica Ciência volta para a antena já para a semana.